processo consiste luz, som e movimento. Por isso que a gente aumenta a energia, a gente entra em movimento, porque a gente mexe com as células, a gente mexe com as emoções, a gente mexe com a frequência. Tudo tem um sentido por trás quando estamos trabalhando com a mente humana, com a criação da realidade. Inclusive, a gente tem um produto que é o Samadhi. O Samadhi é uma técnica de reprogramação acelerada que trabalha exatamente com isso aí. E aí, agora vem tudo aquilo que eu falei dessa introdução. Exatamente esse é o slide. Esse é o nosso campo eletromagnético. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que eu emano retorna para mim. Não vai para o meu concorrente. Não vai para a pessoa que eu não gosto. Ele retorna para mim. Então, olha só que interessante. Pensa eu falando, porque eu te odeio, porque você é um idiota, porque você não sei o quê. Está voltando para mim. Agora, pensa você falando, você é um amor, eu te amo, eu te adoro, você é incrível. Está voltando para quem? Para mim. Bacana, né? E ali no meio está você. E esse campo é a soma dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas ações. Isso vai gerar uma frequência. E tudo aquilo que você está emanando está retornando para você, de positivo e de negativo. Então você pensa em escassez, está retornando mais escassez. Quando eu estava com depressão, enfim, com as dívidas, eu não conhecia os processos mentais. Eu conhecia parte do processo, como talvez vocês conheçam, né? E hoje vocês vão conhecer até o final do dia muitos recursos realmente do poder da mente na criação da realidade. Então, o que acontecia? O conhecimento que eu tinha não era suficiente para mudar aquela realidade que eu vivia. Então, eu pensava o tempo todo em prosperidade, em riqueza, em dinheiro, em faturamento, nas contas pagas. Eu acordava de manhã e eu tinha um ritual. Passava a manhã toda realmente alinhando os meus pensamentos com aquilo que a gente aprende. No livro, no curso. E aí eu chegava na empresa. E durante as 10 horas, 12, 13 que eu estava na empresa, eu estava desesperada. Entenderam? O pensamento é elétrico. Prosperidade, dinheiro, abundância só estava no universo. Mas não estava criando. Porque quem cria é o sentimento. E meu sentimento era dívidas, contas, falta, dificuldade, juros, cartão de crédito, banco. E minha vida piorava, minha vida piorava, minha vida piorava e piorava cada vez mais. E eu não sabia por quê. Exatamente essa é a resposta. Eu emanava um campo de falta, dívidas, dificuldade, medo, angústia, sofrimento. Medo do futuro, de não conseguir criar as crianças. Medo de não ter dinheiro. Medo de... Era isso. E piorava cada vez mais. Esse era o meu campo. Eu pensava positivo. Mas o meu campo, a soma dos meus pensamentos, sentimentos, ações, a soma dos meus corpos, que gera a minha frequência, era exatamente isso que eu materializava o tempo todo. Se eu estou sentindo falta, pobreza, dificuldade, escassez, miséria, o universo precisa validar. Validar significa eu experienciar mais daquilo. Eu faço uma analogia que é o seguinte, mas o universo não sabe que isso é ruim para você? E aí? Por que ele não muda essa informação? Como assim? Porque nós temos livre-arbítrio. E o universo não sabe o que eu estou falando. Ele responde. O universo, pensa, eu falo assim, eu quero um carro. Aí lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, o universo, a mente inconsciente, não fala português, né? Então, a função do universo não é discutir ordens. Não é discutir as tuas ordens.
Deus te deu livre-arbítrio, te deu poder, te deu escolha. E mesmo que inconscientemente, qual era a minha escolha? Dificuldade, escassez, falta. O universo diz sim. Sim, eu não sei o que é isso, mas tu quer tanto assim que tu passa 10 horas pensando nisso, eu te dou, tá bom? Isso aí deve ser muito bom. Né? Ele deve dizer isso aí, deve ser maravilhoso, porque ela passa o dia inteiro pensando nisso. A função dele é dizer sim. A função dele é simplesmente executar ordens. E é isso que vocês vão aprender a fazer. É mudar essa informação, porque foi minha maior busca nessa vida. Era mudar aquela realidade. Era mudar como conscientemente mexer nisso tudo. E aqui a gente tem apenas uma informação, porque essa aula é à tarde, mas que mostra aquilo que eu falei, né? O espiral é ascendente, paixão, entusiasmo. Percebam que, como que eu iria prosperar? Algum momento eu comentei em contentamento, esperança, otimismo. Não, né? Isso é o que me leva para cima. E o descendente, tédio, preocupação. Eu passava o dia inteiro preocupada, com culpa, com medo. Então, esse é o espiral descendente. Quando você estiver sentindo, pensando vingança, eu tinha sentimento de vingança, de ódio, de raiva, de insegurança, de culpa, de medo. Por quê? Porque eu era vítima. Eu era vítima. O que é a vítima? A vítima é quem aponta para o outro e diz, você fez isso comigo. Eu estou passando por isso porque você fez isso. É mais fácil culpar o outro, né? Como eu era vítima, eu sentia vingança, ódio, culpa, até entender que eu era 100% responsável por aquela realidade. Se está na minha vida, a responsabilidade é minha. Tem pessoas que dizem assim, Elaine, mas tudo acontece comigo porque tal pessoa fez isso, porque a outra tem inveja, porque o outro fez quem? Aí eu pergunto assim, ok, e quem está nessa história? Eu, então a culpa é tua. Quem que está sempre no meio da confusão? Tu, então é tu o problema. Não se tocou ainda? Exatamente isso. E quando você assume a responsabilidade para você, o que eu preciso curar aqui? Eu sou responsável por essa história. Qual a minha parte? O outro é a parte dele, mas essa aqui é a minha. E aí eu comecei a curar isso. Porque essas informações, culpa, vingança, ciúmes, medo, estavam com uma informação na minha mente inconsciente, emite campo, e o universo me dá mais disso o tempo todo. Por isso que nós temos que reprogramar. Tem que aplicar técnicas, ferramentas, para poder reprogramar tudo isso. E a gente vai aplicar várias, tá? E exatamente o sistema de orientação das emoções, que a gente vai ver à tarde, tá? Mas só para vocês entenderem ali, alegria, sabedoria, gratidão, são frequências altas, né? Quanto mais eu vibrar a paixão, o entusiasmo, eu começo a entrar em alinhamento, em fase harmônica, e as frequências baixas, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso à tarde. Esse é exatamente o nosso campo, que é compartilhado com o nosso parceiro. Você está lá se esforçando, e aquele filho da mãe é o culpado por você não conseguir ir mais longe. Tem que trazer ele para o evento, né? Exatamente, quando a gente está com alguém e a gente compartilha daquela mesma energia, daquela mesma emoção, nós estamos sim fazendo a troca desse campo e vai influenciar sim por causa da mente coletiva. Por isso que algumas pessoas falam, né? Tá, e aí eu estou crescendo, e o outro? E a pessoa que eu estou aqui vai influenciar? Vai. Por quê? Porque vocês compartilham do campo eletromagnético. Tá? Porém, olha só que interessante, o universo é perfeito. Quanto mais alto você vibrar, não vai influenciar. Vai influenciar enquanto você está associado com isso. Enquanto você está se incomodando com isso. Enquanto você está identificado com isso. E isso aqui é pai, é mãe. Mas a minha mãe...
Tu está identificado, está te preocupando. Então você está ali em ressonância com essa energia. Eu já fui assim, e meu pai está aqui, com a minha mãe. Hoje, meu pai tá... Ou seja, eu me identificava e aquilo me magoava, aquilo me chateava. Qual que era o meu trabalho para aumentar a minha frequência? Compreendê-la do jeito que ela é. Porque eu queria com que ela fosse do jeito que eu sou. Não funciona, né? Então, quando passamos a aceitar do jeito que a pessoa é, independente do que ela fizer, eu não me identifico mais. Vou dar um exemplo. Minha mãe assiste TV, Record. TV. Me incomodava. Por quê? Porque eu queria ajudá-la. Isso aqui é uma programação de doença, de escassez. Então, eu não queria com que ela assistisse TV. E eu ficava, então, incomodada. Eu estava associada. Quando eu passei a compreendê-la e aceitá-la como ela é, não dou mais bola. Quer assistir, assiste. Livre-arbítrio teu. E é isso que a gente quer fazer, que a gente tem que fazer. No começo a gente quer mudar o outro. A gente quer impor nele a minha crença, a minha verdade. Mas não é a verdade dele. Está tudo bem para ele. Né? Está tudo bem. Então, quando passamos a aceitar o outro, eu não me identifico mais. E ao não me identificar, está tudo sempre tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!